Graça e paz em nome de Mashiach e Yeshua. Shabbat Shalom a todos. Muito feliz de poder gravar. Esperei a semana toda para poder ter esse tempinho para gravar. Estou muito feliz. Hoje vamos falar um pouco a respeito do nome que foi nos dado para nossa salvação e proteção. O cristão, ele deve confiar em qual nome? Bom, existem alguns dogmas, que são criados, algumas teologias que são criadas baseadas em alguns versículos que descaracterizam o contexto geral da Bíblia. Então hoje eu vou mostrar para vocês, qual é o nome em qual nós cristãos devemos clamar por ajuda, certo? E vou explicar para vocês, quais são as bases bíblicas para isso. Aqui no livro de Provérbios, como vocês podem ver, capítulo 18, verso 10, eu estou aqui na versão pastoral, tá? Bíblia pastoral. Então aqui tem essa seguinte informação. Provérbios 18, 10. O nome de Javé é torre fortificada. O justo corre para ela e fica protegido. O nome de Javé é torre fortificada, o justo corre para ela e fica protegido. Então, por causa desse versículo, muitas pessoas têm achado que o nome de Deus, Javé, Jeová, Yavé, Yahweh, Yahuá, alguns falam Yahweh. Digamos assim, a forma que você acha que deve ser para pronunciar o nome do tetragrama no português, tá? Embora não exista uma forma que nós saibamos, ser a correta, não existe, tá? Mas existem essas formas aí que são aceitáveis, vamos dizer assim. Algumas pessoas falam essas formas, e pensam no Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, se eles estão falando desse Deus, e estão chamando de Javé, ou Yavé, ou Yahweh, Então, o importante é que estão falando do Deus de Israel. Muitas pessoas, por causa deste versículo da Bíblia de Provérbios, eles acham que o nome de Deus é como se fosse uma espécie de talismã, ou uma mantra, que é somente você falar esse nome você vai ser protegido. Algumas pessoas até mesmo falam, que teve experiências de sonhos com demônios e começou a clamar tal nome e os demônios foram embora, ok? Bom, o que eu gostaria de falar sobre isto é que este é um conceito errado das Escrituras de acordo com o Novo Testamento. Não que o nome de Deus não seja importante, ele aparece mais de 6.000 vezes nas Escrituras. E sim, várias passagens da Bíblia diz que este nome é um nome especial e importante. Só que o que o Novo Testamento nos fala sobre a salvação, sobre a proteção, sobre realizarmos obras, está ligado a um outro nome, certo? E é o que nós vamos ver aqui hoje neste estudo. Então, não que seja errado você clamar pelo nome do Pai, Não é errado, não estou querendo dizer isso. Você pode clamar pelo nome do Pai. Só que, biblicamente, a Bíblia incentiva nós fazermos todas as coisas no nome do Filho. E eu vou mostrar para vocês. Então, esse texto aqui, olha, é um texto isolado, tá? Você pode ver que o contexto dele não está falando nada sobre isso. Falando sobre várias coisas. E do nada, esse texto aqui, essa palavra que aparece nesse texto, você pode ver que não tem nenhum assunto aqui ligado a isso, Antes, aqui no Provérbios capítulo 18, do nada, no verso 10, fala que o nome do Senhor é uma torre forte. Então, se nós pegarmos todo o contexto aqui, que nós não vamos fazer hoje, nós estamos vendo que isso aqui é apenas um ensinamento de sabedoria. Ou seja, os sábios se refugiam no nome de Javé. O que significa refugiar-se no nome de Javé? Significa viver a vida como Javé quer que você viva. Porque em nome de, no Antigo Testamento, significa sobre a autoridade de. Então, o nome Javé, aqui no caso, é a autoridade do Deus que leva esse nome. Então, viver no nome do Pai, se refugiar no nome do Pai, significa se refugiar no Pai. O Pai é a sua proteção. O Pai é a sua força. Entende?
Não é simplesmente você falar o nome do Pai e você já está protegido automaticamente. Não. Existem requisitos que você precisa fazer para que você possa se beneficiar desse nome em sua vida. Ou seja, se você não vive uma vida que demonstra que você confia plenamente no Deus que tem esse nome, não adianta você ficar falando esse nome achando que esse nome vai te proteger. Entende? Então, tire isso da cabeça. Não existe isso de que o nome é um mantra, que você está passando por um aperto, você vai falar esse nome, você vai ser salvo, você vai... Não é isso. Ele pode até te ouvir, sim, né? Deus é limitado, ele pode todas as coisas, né? Mas se você não estiver vivendo de acordo com o que ele quer que você viva, então o nome dele não vai ser uma fortaleza para você. É isso que esse texto está querendo dizer, tá bom? Não está dizendo que o nome é um talismã que você pode usar quando você estiver em perigo. Não é isso. Você corre para ele se você acha proteção nesse nome quando você vive de acordo com o significado desse nome. O que significa esse nome? Ele é a causa da existência, ele é a causa da vida. Ele é a razão da vida. É isso que significa esse nome. Então, se você viver sua vida considerando que há um Deus que é a fonte dessa sua vida, você vai dar honra e glória a ele, você vai ser justo. E aí este nome vai sim te proteger. Vai ser uma torre forte em sua vida. Se você vive uma vida desregrada, e aí de repente você está numa situação de aperto, e você vai citar esse nome para você ser protegido apenas pelo mantra, talvez isso não possa funcionar, tá bom? Mesmo que o nome seja importante, o significado desse nome não é este, no contexto geral bíblico. E agora vou ensinar para vocês, né, o que a Bíblia fala sobre o nome, né, e qual nome que nós hoje estamos todos ligados e todos somos obrigados a reconhecer. Então vamos lá. Temos aqui vários textos, tá? Vários textos bíblicos. Vamos começar aqui com o que a Bíblia fala, tá? Vamos lá. Vamos tirar aqui a parte do Velho Testamento, né? Vou pegar aqui só o Novo Testamento. Aqui, ó. Então aqui nós estamos em Mateus capítulo 10, 22. Olha o que Jesus falou. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Tá vendo? Então é por causa do nome do Pai que nós somos odiados? Então esse vídeo vai ser vários textos, tá, gente? E aí eu vou fazendo perguntas que vai suscitar a vocês o conhecimento que você precisa ter, tá? Então você vai ser odiado por causa do nome do Pai? Você vai ser odiado por causa do nome do Filho? Não. Do Espírito Santo? Não. Você vai ser odiado por causa do nome do Filho, tá? O nome de Jesus. Somos odiados por causa do nome de Jesus. Olha aqui. E quem recebe em meu nome, nome de Jesus, né? Uma criança como esta, é a mim que recebe. Então, quando você vai, né? Ou quando você recebe alguém, né? Que está vindo em nome de Jesus, é como se você recebesse a Jesus. Ok? A Jesus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Então, quando você recebe alguém em nome de Jesus, você está recebendo a Jesus, certo? É como se Jesus estivesse falando com você. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Então, os cristãos, gente, se reúnem no nome de Cristo. Os cristãos não se reúnem em nome do Espírito Santo, não se reúnem em nome do Pai, não se reúnem em nome de igrejas, né? Ah, nós aqui estamos reunidos, nós somos da Batista. Nós aqui estamos reunidos, nós somos da Presbiteriana. Nós aqui estamos reunidos, nós somos da Testemunha de Jeová. Aqui nós estamos reunidos, nós somos da Quadrangular. Não, gente. A reunião, ela tem que acontecer em nome de Cristo, não em nome de uma religião
ou de uma seita, ou de um grupo religioso. Entende? É em nome de Jesus que nós nos reunimos. E ele falou que quando nos reunimos em nome dele, ou sobre a autoridade do seu nome, ele também está em nosso meio. Por isso que ele falou, quem recebe uma criança como esta, recebe a mim. Então todas as vezes que nós nos reunimos em Cristo, temos certeza que Cristo está em nosso meio. Como que isso acontece? Por meio da Rua HaMashiach. Né? O que é Rua HaMashiach? Rua HaMashiach é Espírito do Mashiach, certo? Isso está lá em Romanos capítulo 8. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Então, para pertencermos a Cristo, ou para sermos sua igreja, ou para pertencermos a seu corpo, temos que ter seu Espírito, o Espírito do Messias, tá? Rua HaMashiach. Depois eu mostro para vocês. Vamos em outra passagem. E todo aquele que tiver debaixo, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, filhos, campos, por causa do meu nome. Então, gente, quando alguém deixa coisas para trás, não é porque ele vai seguir uma ordem religiosa, não é porque ele vai seguir uma religião, não é porque ele vai seguir uma organização, não é porque ele vai seguir uma igreja. Você não tem que abandonar nada por causa de igrejas, organizações. Não. Se você for deixar alguma coisa, como família, casa, pais, campos, ser o que for, tem que ser por causa do nome de Jesus. Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach. Olha só, receberá muitas vezes mais e terá como herança a vida eterna. Tem gente que confunde, né? Eles largam pais, mães, família, emprego, estudo, casa, tudo em nome de uma organização, em nome de uma religião, em nome de uma fé, né? Não em nome de Jesus Cristo de Nazaré, entende? Então não adianta você largar todas as coisas esperando que você vai receber algo da parte de Cristo. O que pode acontecer com você é que lá na frente, Jesus Cristo vai dizer para você assim, ó, nunca te conheci. Aí você vai falar assim, mas eu não realizei obra poderosa no seu nome, eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo outro. Jesus Cristo vai falar assim, ó, nunca te conheci, afaste de mim. Por quê? Porque você fez todas essas coisas em nome de uma religião, em nome de uma organização, em nome do Papa, em nome do pastor, em nome do corpo governante, em nome do bispo, em nome do missionário, mas não em nome do Senhor Jesus, entende? Então, cristãos que estão me ouvindo, seja qual sua denominação religiosa, ou que você não tenha nenhuma, o seu legado é Cristo, o seu legado não é uma placa de igreja. Isto é claro porque Cristo nos ensinou, porque muitos irão em meu nome dizendo, eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Então, muitas dessas pessoas têm se escondido por trás de placas religiosas, se colocando como autoridade sobre sua vida. Jesus Cristo falou, as nações, no meio das nações, elas se governam, elas têm líderes sobre elas. Entre vocês não são assim, pois quem quer ser grande entre vocês tem que ser o menor, entende? Então, não existe liderança espiritual. Não existe. Não tem ninguém que é líder de ninguém. Não tem ninguém que tem que falar com ninguém o que a pessoa tem que fazer. Não tem que ter nenhuma comitiva governamental sobre você. Não tem que ter nada disso. As pessoas não devem governar a sua vida. Cristo deve governar a sua vida. Porque muitos viriam à base do nome de Cristo dizendo, eu sou ungido, eu sou Cristo, eu sou Messias. Para vocês que não sabem, a palavra Messias, a palavra Christos em grego e Mashiach em hebraico, Messias em português, significa ungido, nada mais, entende? Então quando uma pessoa fala assim, ó, eu sou ungido, eu sou especial, eu tenho revelações de Deus, eu vou te instruir, cuidado, porque Jesus Cristo falou que muitos sairiam e dizeriam que eram ungidos, que eram Messias, que eram especiais, que eram líderes. Então, não deve, gente, prestar atenção a essas pessoas.
se elas não pregam Mashiach. O centro do diálogo dos líderes cristãos, né, se há líderes cristãos, né, líderes cristãos, na verdade não existe nenhum líder cristão. O único líder que existe é Cristo, Mashiach. Existem pessoas que foram escolhidas para ser apóstolos, para ser profetas, para ser instrutores, né? Também conhecidos como líderes, às vezes, em alguns contextos bíblicos, no sentido de tomar liderança, de tomar frente, mas não de ser amo da fé de ninguém. Então, pois bem, se essas pessoas não pregam Cristo como sendo o centro de sua atenção, essas pessoas são de fato falsos cristãos, falsos mestres, falsos líderes, falsos Mashiachs. Podemos até classificá-las como anti-Mashiach. Por quê? Porque anticristos, né? Anticristos, porque elas não levam o centro da adoração ao Pai, certo? Porque para você adorar o Pai, você precisa passar pelo Mashiach. Então, Cristo é o centro de sua atenção. E isso eu vou provar não só em um texto, mas em vários. Olha lá, agora Mateus capítulo 24, 9. Então os homens vão entregar vocês à tribulação e matá-los. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Não é por causa que você é batista, não é porque por causa que você é católico, não é porque você é testemunho de Jeová, não é porque você é congregacional, não é porque você é quadrangular, não é porque você é pentecostal, que você é da assembleiano. Não é por isso que as pessoas vão te odiar. As pessoas vão te odiar por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Se você não tiver isso bem claro na sua cabeça, você vai se confundir, irmão. Você vai se confundir e você vai ser perseguido por causa humana. Às vezes, muitas pessoas são perseguidas por causas humanas. Porque estão levando placa de igreja, porque estão levando filosofias de homens. Mas não estão levando a Cristo. Estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, estão sendo presos. Mas não é por causa do evangelho do Senhor Jesus. É por causa de outro evangelho. Bom, eu tenho que citar esse texto. Mateus capítulo 28, verso 19. Se você pegar esse texto aqui, como eu vou pegar, né? Vou mostrar para vocês. Aqui eu estava na Bíblia Pastoral. Agora eu vou colocar na Bíblia Novo. Eu acho que aqui eu não tenho, tá? Novo Testamento Judaico. Não tenho aqui para mostrar para vocês. Não, de fato não tenho. E também de fato eu não tenho a Peshitta aqui. Mas esse texto, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui, na Peshitta traz batizar em meu nome, em nome de Jesus, tá? Então esse texto ele sofre um problema, tá, gente? Esse texto aqui, ele tem um problema. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que é o problema desse texto aqui? Vou explicar para vocês. João o Batista, ele disse: eu vos batizo em água, mas aquele que vem após mim vos batizará em espírito e em verdade. João Batista disse isto. Eu vos batizo em água, mas aquele que vem após mim os batiza em espírito e em verdade. Então, primeiramente, nenhum ser humano tem a autorização de batizar ninguém em nome do Espírito Santo. Porque quem batiza em Espírito Santo é o Filho. Aquele que vem após mim os batizará em espírito e em verdade. Então, gente, o Filho nos batiza em Espírito Santo. Entendeu? Quem nos batiza em Espírito Santo é o Filho. Aquele que vem após mim, Jesus, os batizará em Espírito Santo. Os batizará aquele que vem após mim. Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach, ele nos batiza em Espírito Santo. Então nós não temos autorização de batizar ninguém em Espírito Santo, porque quem batiza é o Filho. Mas temos a autorização de batizar em nome de Jesus, entende? Pela autoridade de Jesus. Então nós batizamos em nome de Jesus. Se você pegar esse texto aqui, e todos os contextos, todos possíveis,
aqui não traz, né? Mas você não vai encontrar essa passagem em nenhum lugar, mandando batizar em nome do Pai e do Espírito Santo. Só Mateus capítulo 28, 19. Isso por quê? Porque alguns copistas, né? Alguns copistas tinham interesse de validar uma doutrina, né? Que é chamada doutrina da Trindade. Então eles acrescentaram nessa passagem esse lema, né? Pai e Espírito Santo nessa passagem, para que validasse essa doutrina. Mas se você pegar o batismo, né, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Em toda a escritura, na primeira igreja, se batizava apenas em nome do Mashiach. Por quê? Porque o Mashiach nos batiza em Espírito Santo. E outra coisa, gente, batismo é símbolo de morte e ressurreição. Quando você batiza alguém em nome de Jesus, você está dizendo que, no nome da autoridade do Senhor Jesus, aquela pessoa morreu e reviveu em Cristo. Morreu em Cristo e reviveu em Cristo. Certo? Bom, o Pai, ele não morre, ele não pode morrer. Então, assim, querendo ou não, se nós formos analisar a fundo o que isso aqui está querendo dizer, você está dizendo que você vai ser batizado em Deus, mas Deus ele não pode morrer. Jesus ele morreu, certo? Jesus ele morreu. Por isso que nós somos batizados em Cristo, que nós morremos com Cristo e ressuscitamos em Cristo. Agora o Espírito Santo, Jesus nos batiza no Espírito, nos enche de Espírito, para que nós possamos estar completos da graça de Deus. É como se nós fôssemos imersos em Espírito Santo. Lavados e imersos no Espírito Santo. Então Jesus ele tem autorização de batizar em nome do Espírito Santo, que não é uma pessoa, né? Mas sim, ele é a própria emanação do Pai, né? A emanação do Pai. Então Jesus ele nos batiza na emanação do Pai, que também está em Cristo. O Espírito de Mashiach nada mais é do que a emanação do Pai em Cristo. Por isso que somos um em Cristo. Porque compartilhamos do mesmo Espírito. O mesmo Espírito que está no Pai, está no Filho e ainda está em nós. Quando somos batizados em Cristo Mashiach, e Mashiach nos batiza em Espírito. Fazemos parte da mesma família, da mesma comunhão e da mesma graça. E da mesma grandiosidade. Certo? A grandiosidade do Pai também está em nós, como também está em Mashiach. Isso eu tive que ler para deixar claro para vocês. Certo? Agora vamos lá, agora João. Agora Marcos, capítulo 5, 9. Então Jesus perguntou... Não, desculpa, isso aqui é um outro contexto. Tá vendo? É o mesmo texto praticamente, né? Quem receber em meu nome uma dessas crianças... A gente leu isso em Mateus, né? Jesus disse, não lhes proíbam, pois ninguém faz um milagre em meu nome e depois pode falar mal de mim. Tá vendo? Os milagres são feitos em nome de Jesus. Os milagres são feitos em nome de Jesus. Os seres humanos só podem fazer milagres ou operar algum tipo de obra poderosa em nome de Jesus. Ok? Bom, que outros irão no nome de Jesus, isso aí eu já expliquei, né? Também que somos perseguidos em nome de Jesus, também eu já expliquei. Agora, olha só, pessoas. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome. Então tem muitas pessoas que falam, né? Eu tive um pesadelo, né? Sonhei com uma possessão demoníaca, estava me segurando. Aí eu fui e gritei o nome, né? Jeová. E aí o demônio foi embora. Gente, isso pode acontecer sim, tá? Porque o nome de Deus, ele é poderoso, vamos dizer assim. Né? E Deus, ele conhece a sua intenção. Você está clamando como um filho que está sendo ali molestado por um ser maldoso. Então Deus, ele corresponde sim. Mas o jeito correto, cristão, bíblico, é usar o nome de Jesus nessas situações. Então, quando você tem um problema com demônios, com espíritos ruins, você tem que expulsá-lo, né, ou clamar por meio do nome do Messias. Não estou falando que você não pode também falar o nome do Pai, tá? Pensar no nome do Pai e clamar a Ele.
Mas o que a Bíblia fala aqui, ó, que os demônios são expulsos em nome de Jesus. Certo? Lucas capítulo 21, 12. Mas antes que essas coisas aconteçam, vocês serão presos e perseguidos. Entregarão vocês às sinagogas e serão lançados na prisão. Serão levados diante de reis, governadores, por causa do meu nome. Então, mais uma vez, né, gente? Se você for sofrer, se você for ser perseguido, que seja no nome do Senhor Machia, tá bom? Agora vamos esclarecer aqui, ó. João esclarece aqui, ó. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Mas se outro vem em seu próprio nome, vocês o receberão. Então Jesus Cristo deixa claro que quando nós usamos o seu nome, nós estamos usando a autoridade que o Pai deu para ele. Porque Jesus veio no nome do Pai dele. Entendeu? Quando Jesus Cristo veio, ele veio com a autoridade do Pai. Ele expulsava demônios em nome do Pai, da autoridade que o Pai tinha dado para ele. Ele curava pela autoridade que o Pai tinha dado para ele. Ele fazia todas as outras coisas na autoridade que o Pai tinha dado para ele. Só que nós não recebemos a autoridade do Pai para fazer essas coisas. Nós recebemos a autoridade do Filho. Então nós temos que usar o nome do Filho, entende? O Filho usa do Pai e nós usamos do Filho. A autoridade que nos foi dada em nome do Filho. Entendeu? O Filho usa a autoridade do Pai e nós usamos a autoridade do Filho. Tem uma hierarquia aqui. Você não pode pular a hierarquia. Você não pode achar que se você excluir Jesus dessa hierarquia, você vai ser atendido por Deus, que não vai. Entende o que eu estou querendo dizer? Ó, Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não acreditam em mim. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Então as obras de Cristo, a diferença de Cristo conosco é essa, gente. Jesus ele fazia obras não no próprio nome, não. Jesus ele fazia a obra no nome do Pai. Quais são essas obras? Ele curava pessoas no Shabat, ele ressuscitava mortos, ele curava pessoas de enfermidades cruéis, ele falava a palavra de Deus com denodo, com mansidão, com coragem, com verdade. Essas coisas ele fazia na autoridade do Pai. O Pai lhe autorizou a fazer isso. Só que quando ele transmite essa autoridade para nós, ele não fala para nós fazermos pelo nome do Pai. Ele fala para nós fazermos no nome dele. Entendeu? Então, nós, como cristãos, temos que nos reportar ao Cristo para que nós possamos ter acesso a Deus. E a autoridade que nós temos dentro da igreja, ou que seja onde, seja no nome do Senhor Jesus. Entendeu? A gente não pode usar o nome do Pai e jampear o nome do Filho. Pai, manifesta a glória do teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu manifestei a glória do meu nome e vou manifestá-la de novo. Entende? Então quando Cristo ele morre por nós, o Pai ele manifesta a sua glória porque ele dá este nome ao Filho. E ele coloca o Filho sobre autoridade sobre todos. Né? Efésios capítulo 2 fala que Cristo recebeu o nome que está acima de todo outro nome. Vou mostrar isso para vocês depois. Tá? João capítulo 14, 13. O que vocês pedirem em meu nome, tá vendo? Não é no nome do Pai, não é no nome do Espírito Santo. É que vocês pedem no nome de Jesus.
que nós pedimos no nome de Jesus. Eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, por que você usa o nome do Filho? Porque o Filho, ele glorifica o Pai em si. Entendeu? Se você jampeia o Filho, fica só Jeová, 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 Javé, 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 usando o nome do Pai o tempo todo e esquece do nome do Filho, você não está glorificando o Pai. Por quê? Porque o Pai ele era glorificado no Filho. Eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. O Pai é glorificado no Filho. Então, gente, não tem como vocês quererem glorificar o Pai, ficar falando o nome do Pai o tempo todo, se vocês não têm o Filho, se vocês não glorificam o Filho, se vocês não honram o Filho. Não tem como. Não tem como. Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Qual é o mandamento? Pede no meu nome. Um dos mandamentos, né? Aí presta atenção aqui, ó. Por que você não pode pular, né? Tem gente que faz assim, eu vou orar ali, né? Vou orar ali, eu não posso orar para Jesus, não. Olha só, presta atenção. Eu não posso orar para Jesus, não. Eu oro direto pro Pai, né? Tudo bem, você não é obrigado a não orar ao Pai. Você pode orar ao Pai, você deve orar ao Pai. Mas se você não pede a Cristo, em nome de Cristo, você já pula aí o Senhor Jesus, Machia, você está fazendo uma coisa muito errada, olha. Então eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro advogado, para que permaneça como vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele mora com vocês e está com vocês. Então, quando nós pedimos em nome de Jesus, né, quando somos batizados em nome de Jesus, Jesus ele pode nos batizar em nome do Espírito Santo ou em Espírito Santo, para que possamos ter a autoridade do Espírito Santo em nossas vidas. Eu pedirei ao Pai. Por que isso? Por que ele fala, ele se mostra submisso ao Pai com relação ao Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é do Pai, gente. O Espírito Santo é do Pai. A fonte do Espírito é o Pai. O Pai, ele é a fonte do Espírito. Eu não deixarei vocês órfãos, mas voltarei para vocês. Entendeu? Enquanto ele não volta, quem tá no nosso meio? O Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho em nossos corações. Entendeu? Olha aqui, ó. Quem aceita os meus mandamentos e eles obedece, este é quem me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Agora presta atenção, ó. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Entendeu? Então como que Deus pode morar em alguém? Porque você é o templo, gente. Templo do Espírito Santo. Deus mora dentro de você porque o Espírito de Deus está dentro de você. O Espírito de Cristo, o Espírito do Mashiach, Ruach HaMashiach, Ruach HaKadosh, o Espírito do Santo. A gente fala Espírito Santo, mas é Espírito do Santo. O Espírito do Santo, o Santo é o Pai, entendeu? O Espírito do Santo, ele não é uma pessoa à parte do Pai, entendeu? Não é um outro ser. Deus, ele se manifesta por meio do seu Espírito. Dentro de você, dentro da sua alma, dentro do seu ser, dentro da sua criatura. Assim ele vem dentro de você e faz morada. Por meio de quê? Da Ruach HaKadosh, da Ruach HaMashiach. Entendeu?
Mas o advogado, o ajudador, né, advogado, também pode ser ajudador, tá? O Espírito Santo, aqui devia estar assim, ó, Espírito do Santo, certo? Mas aí, né, eles já escreviam assim, porque todo judeu já entendia que está falando do Espírito do Santo. O Santo de Israel é o Pai, entendeu? O Pai é o Santo de Israel, é o Espírito dele, entendeu? Que vem sobre você. Não é uma outra pessoa à parte de Deus, é o Espírito do Santo. Mas o advogado, o ajudador, o Espírito do Santo, Ruach HaKadosh, né, Ruach HaMashiach, né? No caso aqui é Ruach HaKadosh, né? Ruach Abba, Rua do Pai, certo? Espírito do Pai. Que o Pai vai enviar em meu nome. Então o Pai envia o Ruach HaKadosh em nome do Mashiach. Por isso o Ruach HaMashiach. Por isso o Ruach HaKadosh. Tem hora que chama Ruach HaKadosh, Ruach HaKadosh, Rua do Messias, Espírito do Messias, e outras Espírito Santo, Espírito do Santo, Espírito do Pai, Espírito do Filho. É a mesma coisa, Espírito do Pai, Espírito do Filho é a mesma coisa, é o Espírito, é a comunhão que Deus tem. Ele ensinará a vocês todas as coisas, fará vocês lembrar tudo o que eu lhes disse. Então foi exatamente isso que aconteceu. Quando os discípulos foram batizados pela Ruach HaKadosh, né, lá no Pentecostes, eles relembraram tudo que Jesus falou. Por isso que eles foram capazes de escrever o Novo Testamento, né, o Evangelho, com tanta precisão, tanta perfeição. Entendeu? Porque o Espírito do Pai foi enviado, né, em nome de Jesus. Em nome de Jesus você recebe o Espírito do Pai. Por isso que somos batizados em nome de Cristo. Por quê? Porque em nome de Cristo você recebe o Espírito Santo. O Espírito do Pai é concedido em nome, na autoridade do Messias. O Messias tem autoridade também para batizar em Espírito. Eu vou ter que ler esse texto, eu vou ler aqui, daqui a pouco eu vou ler. O Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Entendeu? Farão isso a vocês por causa do meu nome, pois não receberam aquele que me enviou. Tá vendo? Por causa do nome de Cristo, estão rejeitando a Cristo e ao Pai. Quem não aceita o Pai, não aceita o Filho também não. Entendeu? Quem não me aceita, não aceita aquele que me enviou, né? Ele falou isso. Nesses dias vocês não me farão mais perguntas. Eu garanto a vocês. Se vocês pedirem alguma coisa a meu Pai, em meu nome, Ele concederá. Então você pode orar ao Pai em nome de Jesus. Entendeu? Você também pode pedir ao Filho para Ele interceder por você ao Pai. Entendeu? As duas coisas são possíveis. Olha o que Jesus Cristo falou. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Então, até esse momento, né, os discípulos não tinham aprendido ainda a orar em nome de Cristo. Ninguém orava em nome de Cristo até então. Por isso que nesse momento Jesus Cristo tinha ensinado aquela oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Mas ali no final não fala nada sobre o nome de Cristo, porque ainda ele não tinha ensinado essa doutrina. Mas aí então, Jesus agora está instruindo, olha. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Entendeu? Ele falou em forma de ilustrações, mas agora ele está falando de forma real. Olha, vocês agora têm que orar e vocês têm que usar meu nome, tá? Como vocês vão relacionar-se com Deus, é em meu nome. Neste dia vocês pedirão em meu nome e não será necessário que os recomende ao Pai, pois o próprio Pai ama vocês. Olha que coisa linda. Vamos ler aqui o versículo 25 antes. Até agora falei com vocês através de comparações. Está chegando a hora em que não falareis mais através de comparações,
mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai, tá vendo? Então Jesus sempre falava sobre o Pai de forma ilustrativa, né? Sobre o reino, sobre isso, sobre aquilo, sempre usando ilustração. Mas chegava o tempo que Jesus Cristo falaria abertamente: nesse dia vocês pedirão em meu nome, e não será necessário que eu os recomende ao Pai, mas o próprio Pai ama vocês, porque vocês me amaram e acreditaram que eu saí de junto de Deus. Eu saí de junto de Deus e vim ao mundo, e agora deixo o mundo de volta e volto ao Pai. Deixo o mundo e volto ao Pai. Então, gente, aquela teoria, né, aquela maldosa teologia, né, que eles estão negando a pré-existência de Cristo, é quebrada nesse texto aqui, olha. Vocês podem perceber isso. Eu fiz um vídeo aí no canal, o último vídeo foi falando sobre isso. Eu nem vi esse texto, mas olha que texto maravilhoso, olha. Pois o próprio Pai ama vocês. Eu saí de junto ao Pai e vim ao mundo. Então, quer dizer, ele estava junto com o Pai e veio ao mundo. Então ele tinha uma vida pré-existente. Eles negam isso também, ó. Eles negam esse texto aqui. Eles falam que Cristo está mentindo, né? Porque se Jesus não teve uma vida pré-humana, então ele está mentindo, ó. Eu saí de junto do Pai e vim ao mundo. E agora deixo o mundo e volto para o Pai. Alguém só volta se já esteve em algum lugar, gente. Não tem como eu voltar para Nova York se eu nunca fui para Nova York. Não tem como eu voltar para a Babilônia, né? Babilônia é Israel, Iraque, né? Babilônia que eu estou falando é Babel, né? Não tem como eu voltar para Babel, para Iraque. Não tem como eu voltar para Jerusalém se eu nunca estive em Jerusalém. Não tem como eu voltar para São Paulo se eu nunca estive em São Paulo. Não tem como eu voltar para a Bahia se eu nunca estive na Bahia. Você só volta para um lugar que você já esteve. Isso aí é coisa simples do português, de qualquer língua. Aí as pessoas, né, irmãos em Cristo, que estão apostatando em uma ideia, tá? Não em Cristo, mas numa ideia. Uma ideia pervertida até. Porque perverte o evangelho de Cristo. Estão falando que Cristo ele não foi pré-existente. Aí nega o livro de Enoque, aí nega o livro de João capítulo 1, nega o livro de João quase todo, nega os profetas que testemunharam sobre Jesus como sendo o anjo da aliança, né? Fala que o apóstolo Nil ensinou isso. Claro que não ensinaram. Tem coisa que precisa ser ensinada? Tem coisa que precisa ser ensinada? Ou você não tem capacidade espiritual de ler e entender pelo Espírito de Deus? Tem que ser ensinado agora? Tudo tem que ser ensinado. Tem coisas que estão nas entrelinhas. E isso aqui não é nem entrelinha, isso aqui é escancarado. Eu saí de junto do Pai e vim ao mundo. E agora deixo o mundo e volto ao Pai. Volto para o Pai. Se ele vai voltar para o Pai, é porque ele já esteve com o Pai antes. Que não é no mundo. Porque ele tem que deixar o mundo. Aí cai a teologia furada, né, que está ensinando por aí na internet agora que Jesus não era pré-existente. Né? Esse texto aqui, esse mais centenas, né, acaba com isso aí. Então, gente, o que eu estou falando aqui hoje é sobre a autoridade do nome do Filho. Olha aqui. Mas o Senhor... Tá pequeno aqui, eu tenho que diminuir aqui para conseguir ler tudo. Aqui, ó. Mas o Senhor disse a Ananias. Quem disse a Ananias? Jesus. Vá, porque este homem, que homem? Apóstolo Paulo, Shaul, é um instrumento que eu, Jesus, escolhi para anunciar o nome do Pai, gente. É o nome do Pai que Jesus Cristo decidiu anunciar ao mundo? Não, o nome do Pai é sagrado. O Pai, ele permitiu que seu nome, a pronúncia fosse esquecida por um tempo. Por que disso? Por que Deus ele não quer que as pessoas fiquem falando do nome dele? Porque as pessoas ainda não estão preparadas para ficar falando do nome dele. A Bíblia fala, Jesus fala, né, em Apocalipse, que ele vai nos ensinar o nome do Pai. Nós vamos receber o novo nome até.
Mas agora, Paulo foi escolhido para anunciar o nome de Jesus, o meu nome aos pagãos. Olha aqui, pagãos. O nome de Jesus não tem problema você falar para pagão. O nome do Pai é complicado, né? Não é para você ficar falando o nome do Pai para os pagãos. É claro que os pagãos vão se converter a Cristo. Aí sim eles vão poder aprender o nome do Pai num dia, quando Israel receber seu rei de novo. E aí ele vai nos ensinar qual é a pronúncia do nome do Pai. Nós teremos língua santa para poder falar. Então não é só aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Então o evangelho sobre Jesus tem que ser pregado aos reis, aos líderes, ao povo de Israel e às nações. E olha aqui, ó. Eu vou mostrar a Saulo quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Mais uma vez, por causa do meu nome. Qual nome? Nome de Jesus. Vamos lá de novo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Esse texto está muito grande, né? Está cortando um pouquinho. Ó, vamos lá. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito. Olha que os apóstolos usavam os profetas como base. Depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi. Isso é Amós, que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e as reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todo o seu coração, que foram consagrados ao meu nome. É isso que diz o Senhor. Aqui, embora ele está referindo-se ao Velho Testamento, né, que é a profecia de Amós, nós sabemos que isso se aplica ao nome de Jesus. Entendeu? Que tornou estas coisas conhecidas desde há séculos, por isto eu sou de parecer que não devemos importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever o que eles evitem, né? Aí dá todas as coisas lá. Isso aqui é Tiago falando, né, irmão de Cristo. Então as pessoas se convertem a Deus por meio do nome do Senhor Jesus, gente. Somos consagrados em nome de Jesus. Mas Paulo respondeu: o que estão fazendo vocês, chorando e afligindo o meu coração? Eu estou pronto não somente para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Entendeu? Paulo podia falar aqui, olha, vou morrer em nome do judaísmo, da minha religião, nome do Pai, né? Falar o nome do Pai lá e tal. Não foi o que Paulo falou, gente. Paulo entendia que a morte aqui, olha, tem que ser a morte no nome de Jesus. Até morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Mostra a preocupação, né, dos discípulos da primeira igreja, do fundamento da primeira igreja, em qual nome devemos estar focados. Por isso que essa discussão sobre o nome do Pai, sobre a pronúncia do nome do Pai, ela tem que ser descartada, porque no Evangelho, no Novo Testamento, deixa mais que claro para nós que nós temos que nos preocupar com em nome de Jesus, porque Jesus significa Iá, que salva, né? O Yahuwah, que é o Iá da vida, é o Pai, né? O Iá da vida, o Iá que dá vida. Agora o Iá da salvação é o Filho.
E nós estamos no ministério de salvação, entende? Porque é claro que é o Pai que vai salvar. O Pai salva tudo. O Pai é dono de tudo. O Pai, entendeu? O Filho está em nome do Pai. E nós estamos no nome do Filho. Então, automaticamente, você acha assim, então tem uma disputa, né? Então você está dando mais glória ao Filho do que ao Pai. Não. Tolos. Criancinhas tolas. Quando você usa o nome do Mashiach, você está usando a autoridade do Mashiach. Só que essa autoridade, queridos irmãos, pequeninos em Cristo, que ainda não discerniram o Evangelho, quando você usa o nome do Mashiach, Yeshua, Yahshua, né? O Yah que salva, Shua, salvação, Yah, salvação. Você usa Yahshua, Yeshua, Yehoshua, Yehoashua, né? Você usa esses nomes, né? Jesus em português, em bom claro português, você não fala hebraico, você fala português, você fala Jesus, você está dizendo assim, olha, eu acredito que o Pai me salvou em Cristo Jesus. Eu acredito que o Pai existe e que Ele enviou um Salvador. Eu acredito nas coisas que o Pai está fazendo por meio do Filho. Eu acredito no Pai e louvo o Pai por meio do Filho. É isso que você está fazendo. Então não há competição. Não há dar mais glória ao Pai e ao Filho. Não tem essa discussão não aparece no Novo Testamento, irmãos. Essa discussão foi criada no meio de religiões que estão deturpando a palavra de Deus e tirando o foco do verdadeiro evangelho. Por quê? Porque eles usam o nome do Pai para se autopromover como religião, entende? A marca religiosa deles está vinculada com o nome do Pai. Então eles são capazes de desvincular até mesmo o Filho, criando uma briga onde não existe. Não existe a briga entre quem é mais importante. Não existe isso no Evangelho. O mais importante é o Pai. Ponto. Eu vou embora ao Pai porque Ele é maior do que eu. O Pai é maior, o mais importante. Em todas as coisas é o Pai. Só que o Pai se manifestou por meio do Filho. O Pai deu a salvação por meio do Filho. Então o Filho foi exaltado acima de todos os outros nomes e recebeu o nome do Pai. Então, hoje em dia, nós adoramos o Pai e o Filho, sem problema algum. Porque o Pai quer que seja assim. Eu também antes acreditava ser meu dever combater com todas as forças o nome de Jesus. Tá vendo? E o que os opositores combatiam também, gente? Não era o nome da igreja X ou Y, Z ou o nome do Pai, tá? Eles combatiam o nome de Jesus, porque era o nome de Jesus que estava sendo pregado em Jerusalém. Judeu nenhum estava lá ensinando o nome do Pai para ninguém, mas nenhum judeu não, gente, porque os judeus eles sabem qual é o nome do Pai. Embora eles não sabem mais pronunciar, mas eles sabem o que é o nome do Pai e o que significa. Então, não precisa ensinar o judeu sobre o nome do Pai, que ele já sabe. O que o judeu precisa aprender? Por que o judeu está afastado da fé atualmente? Por que eles estão afastados? Eles estão endurecidos? É porque eles não querem aprender sobre o Filho. Porque o Pai ele já sabia. E a questão não é essa. Você que vai ao mundo aí declarando o nome do Pai, isso e aquilo, sou testemunho do Pai, isso e aquilo. Essa nunca foi a questão. Os judeus em si, eles já eram testemunhos do Pai. Porque o Pai tinha tirado do Egito. O testemunho foi o Pai ter tirado do Egito eles. E eles tinham testemunhado as obras do Pai. Abriu o mar, abriu o Rio Jordão, atravessou o povo, atravessou tudo, né? Rei de Og, rei de Bazã. Muita coisa aconteceu e o povo foi testemunha. A questão do evangelho não é testemunhar o nome do Pai. O Pai não quer que isso aconteça agora, porque todo mundo já sabe que existe um Deus em Israel. Todo mundo já está testemunhado, todo mundo já sabe do Deus de Israel. Agora o que nós temos que testemunhar é sobre a sorte de salvação que o Deus de Israel nos apresentou por meio de seu Filho, Mashiach Yeshua. E foi isso que eu fiz em Jerusalém, prendi muitos cristãos, olha aqui, ó, cristãos.
os seguidores de Cristo respondem, chamam pelo nome cristãos, não batistas, não evangélicos, não quadrangular, não testemunho de Jeová, não adventista. Isso aí é título de igreja. Existe cristãos em todas essas igrejas. Então para de criar divisão no corpo de Cristo por meio de denominações. É lógico que as ideias não batem. Tem opiniões divergentes. Mas todos em Cristo são irmãos. Mesmo pensando diferente, agindo diferente e ensinando diferente. Porque Cristo falou que deveria ser assim. Que ele vem para separar o joio do trigo. Ele vem. Então para de criar divisão no corpo. Porque Paulo perseguia os cristãos. Aqueles que confiavam e levavam sobre si o nome Cristo. Ok? Olha o que eu estou falando aqui, ó. Por isso as escrituras dizem a Faraó: eu fiz você nascer precisamente para mostrar em você meu poder e para que meu nome seja celebrado toda a terra. É o que eu estou falando, gente. Deus ele já deu o testemunho sobre ele. Todo mundo conhece o Deus de Israel. Não tem nação nenhuma boba no mundo. Todo mundo sabe que existe alguma coisa em Israel muito poderosa. Todo mundo sabe. Até quem não quer acreditar sabe disso. O Deus de Israel já não precisa dar testemunho dele não, gente. Mesmo porque ele vai se deixar conhecer depois para nós. Tudo que nós precisávamos saber sobre o Deus de Israel nós já sabemos. Agora o Deus de Israel, ele quer que nós conhecemos a graça que nos foi apresentada por meio de Mashiach. Por isso que no Novo Testamento você não vê essa expressão, né, testemunhas de Jeová, ou você vê cristãos. Cristãos. Olha, Paulo falando: portanto, ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Quer dizer, ele não batizou ninguém no nome dele. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Agradeço a Deus o fato de eu não ter batizado ninguém de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Portanto, ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Por quê? Porque Paulo batizava em nome de Jesus. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas anunciar o Evangelho. Que Evangelho, né? O Evangelho da salvação, que o Pai ele mandou o Filho salvar. Esse é o Evangelho da salvação. É isso que tem que ser pregado. Não tem que ser pregado organização, não tem que ser pregado igreja, não tem que ser pregado bandeira religiosa. Isso é ridículo, gente. Pelo amor de Deus. Isso aí é bobagem, isso aí é carnalidade. Isso aí é pequenez em Cristo. Temos que crescer na fé. O nosso Evangelho, a mensagem do reino, é anunciar a sorte de salvação que o Pai nos dá por meio do Filho. Entendeu? Eu acho que agora por aqui acaba, né? Aí vem aqui, ó, Apocalipse, né? Você é perseverante, sofreu por causa do meu nome e não desanimou. Jesus falando à igreja. Tá? Você vai ver várias expressões assim. Mas mantém firme o meu nome. Mas você mantém firme o meu nome. Você não renegou a fé. Certo? Jesus falando de novo com a igreja. Olha aqui. Pois você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não renegou meu nome. Tá vendo? Não pode renegar o nome de Jesus, gente.
Ao vencedor farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e aí ficará firme para sempre. Gravarei nele o nome do meu Deus. É aqui que Cristo está falando sobre nós entendermos de fato o significado e a pronúncia do nome do Pai, gente. Entendeu? Vai haver um tempo em que nós vamos entender de fato e saber falar o nome do Pai certinho. Não vai ter mais discussão sobre isso. Gravarei o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, de junto do meu Deus. Gravarei no vencedor o meu novo nome. Então, além de receber o nome do Pai, você recebe o nome da Nova Jerusalém e ainda receberá o nome de Cristo, né? Entende? Então, esse negócio de nome na Bíblia é muito importante. Isso aqui está falando o seguinte, olha. Quem vencer, farei dele coluna no templo do meu Deus. Então, cada um vencedor será coluna da Nova Jerusalém. E aí ficará firme para sempre. Gravarei nele a autoridade do meu Deus. Troca a palavra nome aqui por autoridade. É isso. A autoridade de Deus vai estar gravada para sempre no vencedor. Porque jamais o vencedor morrerá. Deus não é assim? Imortal? Exato. Então, quem vencer vai ser também imortal. Como Deus. Tá vendo? Ficará firme para sempre. Também possuiremos o nome da cidade do Jerusalém. Que é primeiramente por tradução justiça, cidade da justiça. E também por tradução cidade da paz. Quer dizer, cada um de nós vencedores vai estar marcado em seu ser justiça e paz. É tudo o que descreve a Deus, justo, pacificador, amoroso. Vai estar com a gente, em nosso ser, na nossa criação. Então vocês perceberam aqui que a autoridade de quem os cristãos seguem, né? Não é do Pai, a autoridade é do Filho, do nome do Filho. Vamos agora terminando aqui, ó, com mais alguns versículos. Agora eu estou aqui, ó, nessa coluna, tá? Com a Bíblia de Jerusalém. Ele é a pedra rejeitada por vós, os construtores. Quem são os construtores? Os líderes da nação de Israel. Os líderes da nação de Israel, que deviam ser os construtores de todo mundo, da nação santa, eles rejeitaram a pedra principal, mas se tornou a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Pois não há, presta atenção aqui agora no que eu vou falar, que esse aqui é o ponto alto do estudo. Não há debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, não há outro nome, gente. Ah, eu vou falar tal nome para me ser salvo, né? Tem um texto lá em Romanos falando, todo aquele que disser o nome do Senhor, aí fala o tetragrama, né? YHWH, será salvo. É porque aquele Senhor ali é Jesus. Entendeu? A referência de Joel, embora você ache que é para o Deus Israel Pai, não é para o Deus Israel Filho. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu me chamo Maxwell Damasceno. Tá? Meu pai chama Maxwell Damasceno também. A única diferença dos dois é que um chama Pereira Damasceno e outro chama Souza Damasceno. Eu sou Souza. Mas se eu chegar e falar assim, eu me chamo Maxwell Damasceno, e chegar meu pai e falar assim, eu me chamo Maxwell Damasceno, vocês podem confundir dependendo do contexto. Entende? Mas há diferença, nós não somos a mesma pessoa. Existe o Maxwell Damasceno pai e existe o Maxwell Damasceno filho. Nós temos os mesmos nomes, compartilhamos os mesmos nomes. Tem um nome diferente entre nós dois. Qual que é o nome diferente? Eu, no caso, sou Souza e ele é Pereira. Então, da mesma forma, o pai, a diferença que o pai tem é que ele é o pai. Mas ele tem o nome Yud-He-Vav-He, entende? Só que o filho também tem esse nome. Então, muitas vezes, o filho se apresenta no Velho Testamento e você não percebe, porque você não sabe, você não sabia da existência do filho.
Você não sabe que é o filho que está falando, mas é o filho. Então, quando lá no Velho Testamento fala que todo aquele que pronunciar o nome Jeová será salvo, ali refere-se ao filho, porque é o Jeová da salvação, o filho. Não o pai, o filho. Entendeu? Quem pronuncia o nome do filho é que tem a salvação. Por isso que aqui no Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro fala isso. Não foi dado nenhum nome debaixo do céu que nós devemos nossa salvação. Ele está falando de quem? De Jesus. Entendeu agora? Ah, mas isso que você está falando é muito confuso. É muito confuso. Eu não concordo com isso. O nome do pai é Jeová e o nome do filho é Jesus. Não tem o mesmo nome. Então tá. Então, vamos lá. João capítulo 17, 10. Jesus falando: Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Jesus está falando com o Pai Santo, tá? Santo Pai, Pai Santo, tá? Aí ele chama o Pai de Santo. Mas às vezes ele chama o Ruar do Pai de Santo também. O Ruar, o Espírito do Pai, chama de Santo, né? Também ele faz isso. Aqui ele está chamando o Pai de Santo. O Pai Santo, né? Então, cara, guarda-os no teu nome, o qual me deste. Então, o nome do Pai foi dado para o Filho. O nome do Pai foi dado para o Filho. Aqui, ó, vou ler de novo, para não ter dúvida. Santo Pai, guardai-os no teu nome, o qual me deste. O que o Pai deu para o Filho? O nome, o santo nome. O Pai deu para o Filho. Então, quando Cristo pede para o Pai guardar-nos em seu nome, é porque o nome do Pai está no Filho e automaticamente o nome do Filho está em nós. Estamos guardados em nome de Jesus, entendeu? Quando nós estamos falando Jesus, temos proteção. O nome do Filho foi dado como proteção, porque o nome do Pai está no Filho. O Pai deu para o Filho esse nome. E ele fala, não foi só uma vez não. E quanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, que me deste. Tá vendo? No teu nome, que me deste. Teu nome, qual que é o nome? YHWH. Jesus guardava as pessoas, fazia curas e fazia tudo em nome do Pai. E o nome do Pai estava sobre o Filho, porque ele fazia essas coisas em nome do Pai. Agora ele ia morrer, né? Ele ia morrer, ia aí ficar 3 dias longe. Ele precisava de alguém para cuidar, né? E também ele iria embora depois para o céu. E aí ele precisava de quê? Que o Pai continuasse a guardar os filhos em seu nome. E como que ele faz isso? Não recebemos o nome cristãos? Enquanto estamos nesse nome, na sinceridade, na castidade, não pertencemos ao Filho e pertencemos ao Pai, estamos guardados do mundo? É isso que Cristo está falando nessa oração. E aí no capítulo 20, 30, diz aí, ó, 31, diz assim, ó: Estes, porém, estão escritos para que confieis, ou acrediteis, ou que tenhais fé, que Yeshua é o Messias, é o ungido de Deus, é o escolhido de Deus, filho de Elohim, para que quando confirmardes, tenhais vida em seu nome. Então, olha só, nós temos vida em nome de quê? Em nome de Yeshua. Quando você confia e confirma isso em seu coração, você pode ter vida. Porque foi a forma em que Deus ele deu para ter vida, para ser salvos, para nós sermos salvos. Então, o pronunciar o nome de Jeová ali no Romanos é pronunciar o nome do Filho. O vídeo está ficando muito grande, senão eu mostrava. O contexto ali já fala direto, né? Do quê? Do Filho, Jesus.
É Jesus, está falando de Jesus ali o tempo todo. Não tem essa mudança brusca ali. É porque no Velho Testamento, o Jeová que está falando ali não é o pai, é o filho. Ponto. Agora vocês entenderam, né? A questão de Romanos. Então, gente, queridos irmãos, o nome do Senhor Jesus pode ser usado, abusado à vontade, né? Abusado, que eu falo assim, usar e abusar é usar muito, né? Não é abusar do termo pejorativo. É usar muito o nome do Mashiach. Automaticamente, ao usar o nome do Mashiach, você está usando o nome do Pai ou de Rei para na sua vida. Eu não vou falar a pronúncia do nome do Pai, né? Alguns falam Jeová, outros falam Javé, outros falam Yavé. Para mim é Pai. Para mim é Yod-Heh Vav-Heh. Pai do Senhor Jesus Cristo. Pai do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. O que eu tinha para dizer para vocês hoje é esta mensagem. Espero que em nome do Mashiach seja em cada um de vocês. Ok? Eu falei que eu ia mostrar o texto de Efésios, né? Mas deixa para outra ocasião, tá? Outra ocasião eu mostro o texto de Efésios que fala que o filho recebeu, né, o nome do pai. Tá? Deixa para outra ocasião, outro vídeo, vamos ter oportunidade. Que a graça e que a paz de Mashiach e Yeshua seja com cada um de vocês.